meus amores e minhas amoras! Eu sou a Andréia Dias e esse é o nosso canal Linda Menina Biscuit. Hoje eu vim conversar com vocês. Eu já tinha feito um vídeo desse e acabou que eu não publiquei ele. Eu ia publicar, mas agora eu não tô mais loira, eu tô com o cabelo cacheado e aí dava na cara que era um vídeo antigo, aí eu resolvi fazer outro. Eu vim contar pra vocês como eu comecei no biscuit, como aconteceu tudo. E vou tentar resumir ao máximo esse tempo todo, que vai ser difícil, porque eu gosto de falar. E eu comecei no biscuit há uns... A primeira tentativa minha com o biscuit tem mais de 15 anos. Certeza que tem mais de 15. Eu tava recém-casada com o pai da Giovana. E um dia eu saí, fui no supermercado e encontrei uma revista. E nessa revista tinha uma pecinha de biscuit e eu olhava para aquilo parecia um doce tão gostoso de comer. E eu achei aquilo tão lindo, aquela massa. E fui procurar o que era, comprei a revista e fui ler. Na época a internet não era tão fácil de ser utilizada, de ter internet, computador, então era coisa de rico e no máximo era uma lan house que você conseguia frequentar, usar uma hora ali e tudo mais. E eu comprei a revista, vi a lista de material, comprei uma cola, comprei uma maisena e tentei fazer a massa. Aqui na minha cidade não tem, até hoje é difícil de encontrar, imagina naquela época. E aí eu fiz a massa e adivinha, não prestou. Por quê? Porque eu usei uma cola comum. Não sabia que tinha uma cola específica, tinha que ser uma cola PVC. Na época, na cidade, só encontrava a Cascorês, era só com ela que se fazia massa de biscuit. E eu não sabia nem o que fazer. Então eu fiz, rachou, não deu certo. Aí, essas receitas não dá certo, isso não funciona, não presta, e nem ficou. Passamos uns 3 anos à frente, não, foi mais que 3 anos. A Giovana já estava com 5, de 4 para 5 anos de idade, quando eu lembrei daquilo e um dia eu comentando com uma amiga, eu não lembro se eu vi uma revista ou o que foi, achei muito lindo aquilo e lembrei do tanto que aquilo era bonito, né? E da tentativa e pensei, já sei o que eu fiz errado, vou tentar fazer de novo. E aí fui atrás, fui na casa de uma amiga minha, por coincidência, ela tinha trabalhado já com algumas coisas, tinha feito algumas peças em biscuit. E até me cedeu alguns cortadores, algumas tintas que ela não estava mais usando. Porque na época, meu vizinho tá fazendo barulho ali no fundo. Um minuto de silêncio. Por ela me desconcentrar. E aí ela me cedeu essas coisas. Eu fui embora pra casa, procurei a cola certa, procurei a maisena e fui tentar fazer de novo. E a massa saiu melequenta, grudenta, mas aí ela já funcionou mais ou menos, diferente do que tava. E eu comecei a fazer algumas coisas. E um belo dia alguém comentou assim comigo. Na verdade, a minha sobrinha, a Amanda, ela falou pra mim assim, a América faz, que ela é parente da tia Luluca, que é uma parente dela, enfim, parente de parente. E aí eu falei assim, ela faz. E essa mulher, que é a América, ela trabalhava no conselho tutelar aqui na cidade na época e assim, era uma pessoa muito acessível. E aí eu passei um óleo de peroba na cara e fui bater lá na casa dela. Eu ouvi falar que você faz biscuit, não sei o que, e eu queria umas dicas, queria saber se você podia me ensinar, se, né? E aí ela foi me mostrar o que era uma massa de biscuit, aí eu descobri que a minha massa estava muito mole, que ela estava desandada. E aí me mostrou os cortadores, me deu um ejetor e me deu alguns macetezinhos. Na época não tinha esteca fácil, então ela usava muito lixa de unha de metal. Às vezes eu ainda uso, porque é muito bom aquilo. Hoje eu substituí pelaquela de unha, que eu uso muito. Mas na época eu usava a lixa de unha, não tinha mais nenhuma outra esteca. Era uma agulha de crochê, uma lixa dessa de metal, um cano PVC, uma placa de cerâmica e creme de pele. E era com isso que eu trabalhava as minhas peças.
Só que a minha peça ficou tão mole, mas tão mole, a minha massa, que quando eu ia modelando, ela só conseguia ficar modelada e lisa se por acaso tivesse creme na mão. Se não tivesse, ele não alisava, não. E achei, assim, mas achei fascinante o jeito dela. E ela falou assim, não, te ajudo, vamos marcar um dia. E por coincidência, a gente marcou num dia do meu aniversário. E eu fui pra casa dela, mais feliz do que pinto no lixo. Coisa feia. E fiquei muito feliz de ver aquilo, de pegar aquela massa. E ela me ensinou a fazer milho. E mostrou como é que fazia. A gente fez um pote naquela tarde. Eu quase explodi de alegria, porque eu achei aquilo o máximo. E aí voltei pra casa e fui ver que o meu material estava errado, que minhas coisas estavam erradas. E fui procurar um jeito de consertar. E aí ia pra Lan House e baixava foto, baixava foto, baixava foto. E punha tudo no pendrive, ia pra casa, ia ver no computador e ficava babando naquelas coisas, né? E naquela época, o pai da Giovana adoeceu, teve que ir pra Goiânia, teve uma pedra nos rins, e a gente foi pra lá. E alguém comentou que lá vendia os materiais, e eu só não sabia onde. E nessa época eu já tava querendo começar a trabalhar, precisava de dinheiro. A Giovana já estava grandinha, já era hora de começar a trabalhar e ter uma renda pra mim. E eu comecei a fazer um curso de corte e costura. Olha onde eu fui parar. Eu fui fazer um curso de corte e costura para aprender a lidar com máquinas e comprar tecido e fazer capa de colchão. Capa de colchão, saia de cama box, colchão de lençol com elástico, essas coisas assim. E eu fiquei muito entusiasmada com aquilo e eu queria aprender. E aí tinha um curso de graça aqui na cidade, num centro aqui, no centro comunitário da cidade, é um centro de... é um centro, chama Centro Comunitário Dona Margarida, que é da prefeitura que banca. E eu ia pra lá toda noite pra aprender a fazer. E por coincidência, não bem coincidência, mas pela vontade de Deus, a professora era de Goiânia. E aí, chuta, você compra malha em Goiânia na mesma rua onde você compra coisas de biscuit. E aí ela comentou assim comigo, não, a gente compra isso aqui lá no Destino Guimarães, lá perto do Mercado de Campinas. E aí eu falei, como assim alguém tá dando endereço? Porque não sabia como procurar. Gente, hoje em dia eu sei como procurar as coisas, na época eu não sabia. Fiquei louca com aquilo. E aí, pouco tempo depois ele adoeceu e a gente... foi lá algumas vezes e aí eu ganhei um dinheiro do meu pai, pedi pra ele e ele me deu uma quantia de uns R$200. Eu falei com o pai da Giovana, consegui uma carona e fui pra lá. Nunca tinha, gente, acho que eu nunca tinha ido pra Goiânia e eu fui sozinha. E cheguei lá e a primeira vez que eu fui pra dormir, peguei uma carona aqui. Chegou lá, a moça me soltou lá num ponto lá, e aí eu liguei pra menina e falei, o que que eu faço? Pra onde eu vou? Aí ela, você pega tal ônibus e vem pra tal estação. Eu falei, hã? Coletivo? Tá, como que eu ando nisso aqui? Na minha cidade não tem coletivo, é uma cidade pequena, eu ando de moto, na minha moto hoje em dia, mas na época eu andava a pé. E aí eu ficava boiando com aquelas histórias, mas cheguei em Campinas, gente, eu me lembro que eu consegui chegar lá na hora do almoço. E eu tinha saído aqui 3 horas da manhã de carro. Eu andei em Campinas todinha. Eu não conseguia achar um lugar de vender salgado. Eu não comi nada. Eu comi uma maçã que a menina levou pra mim. E porque tava comigo. E aí na hora que ela me pegou de volta, que eu cheguei no ponto onde a gente se encontrou, já era 7, quase 8 horas da noite. Ela falou assim, você comeu? Aí eu falei assim, comer? Não! Eu lembro que eu não comi, eu lembro que eu não bebi, lembro que não... Acho que eu não fui nem no banheiro, acho que eu não consegui nem lembrar de ir no banheiro. Eu fiquei tão extasiada com o lugar, com tanto material e tanta coisa, que eu nunca tinha visto tanta coisa bonita na minha vida daquele jeito, que eu esqueci que eu tinha que ir no banheiro, que eu tinha que beber água, que eu tinha que comer, esqueci de tudo. Enfim, comprei algumas coisas e trouxe pra cá e pensei assim, vou vender. Por quê? Porque aqui na minha cidade não tem lugar onde vende essas coisas, não tem quem mexe com essas coisas e eu vou vender isso aqui. E aí trouxe um monte de material, um monte de molde de silicone e fui tentar fazer.
E aí comecei a fazer uma época e tentei umas vezes. E aí eu tive parado um tempo que eu tive meio fora do país. Fiquei uns meses fora do país e separei. E aí dei uma pausa nisso. Quando eu me separei, eu voltei. Nessa época que eu fui, que eu busquei as coisas, e aí eu ainda dei uma treinada, aprendi a fazer algumas coisinhas, olhando na internet, olhando em fotos, porque aí eu coloquei a internet em casa e comecei a procurar vídeos e comecei a fazer bebezinhos e coisinhas de neném, mas os meus eram desse tamanho, porque a minha massa era feita à mão, e acreditem vocês ou não, eu achava que pagar R$ 10 num quilo de massa era um absurdo de caro, que aquilo era impossível, era algo de outro mundo. E eu achava aquilo assim, nossa, então os trem tinha que ser pequenininho, porque, né? E outro pensamento equivocadíssimo que eu tinha, isso aqui não é uma coisa útil, então eu tenho que vender mais barato, porque senão as pessoas não vão comprar, as pessoas só compram coisas úteis. E foi assim meu pensamento, mas mesmo assim ainda fiz umas 3, 4 encomendas, uns bebês monstrinhos. Senhor da glória, perdoa. Clientes antigas, perdoai-me por ter vendido aquelas peças. Mas eu vendi, isso me entusiasmou, eu fiz um pote, ficou até, não vou falar, não vou terminar de me enforcar. E assim foi, quando eu me separei e aí eu não tinha o que fazer. Aí botei a mão na cabeça assim e falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Procurar um emprego, né? Preciso sustentar minha filha, preciso me sustentar, né? Tava dentro da casa da minha mãe. E aí eu peguei, tinha recém-chegado no país e vou procurar um emprego. E aí alguém comentou sobre um curso de biscuit, no centro comunitário novamente. E aí eu fui lá procurar e aí tinham comentários de que a Isabel tava dando um curso de modelagem avançada. E aí eu fiquei, né? Nessa época tinha uma loja aqui na cidade, a Isabel expunha algumas peças dela. E eu lembro que eu entrei numa loja, na hora que eu vi o preço, eu quase caí de costa. E eu pensei, nossa, não dá pra fazer isso. E aí meio que comecei a perseguir a Isabel sem que ela soubesse que eu existia. Né? Ela virou minha concorrente, minha aliada, minha inimiga, minha amada, sei lá o que era. E aí cheguei no centro comunitário e cheguei lá um belo dia e falei assim, eu quero fazer um curso. Eu já sei fazer algumas coisas, mas eu quero fazer um curso e eu quero me aprofundar, eu quero aprender a fazer. E eu sei fazer isso aqui, ó. E eu já tinha feito uma cabeça com bolinha de isopor, que era assim... era um absurdo. Não era qualquer vídeo que tinha bolinha de isopor, era só bolinha com um pouquinho marcada, era só bolinha de massa. E aí o trem ficava assim, ó. Aí desmolecava, caía pra trás. Era assim as bonequinhas. Até as que tinha na internet das professoras top. E eu achava aquilo lindo. E aí eu fui atrás dela, né, nesse centro comunitário, falei, Isabel e tal, e, né. E aí cheguei nela e falei assim, você podia me arrumar um emprego, né? Que aí eu fiquei sabendo que ela tinha um ateliê, que ela mexia com essas coisas, que ela ganhava dinheiro, eu tava desempregada. Aí eu falei assim pra ela, falei, você podia me arrumar um emprego, hein? Aí ela, como assim eu vou te arrumar um emprego? Tipo, nem te conheço. Aí eu falei, não, né, eu preciso trabalhar, eu sei fazer isso aqui. E aí ela falou, não, eu não pego ninguém pra trabalhar comigo, não. Já arrumei umas 3 pessoas que trabalharam comigo e me deram tombo. E me passaram a perna. E aí a pessoa aprende a trabalhar e vai trabalhar pra si, e me deixa na mão, e ainda vira concorrente, ainda faz mais barato que eu ainda, e acaba destruindo o serviço, não sei o que, ainda leva meu nome junto, fala mal de mim. Não vou mexer com isso mais não. Mas eu continuei lá, fazendo algumas coisas, e fiz algumas coisas, e ela foi vendo que realmente o meu trabalho era bom. E aí um dia ela me mandou uma mensagem e falou assim, mas por que você quer trabalhar comigo? Eu falei assim, eu gosto de mexer com isso, não tenho condição de investir, não tenho dinheiro e vai ser uma ótima oportunidade de aprender, sem contar que eu preciso de um valor, eu preciso de dinheiro para poder pagar minhas contas. E aí ela falou assim pra mim, olha, eu não posso te pagar muito, e quanto você queria receber? Aí eu falei, olha, eu não tenho pretensão de salário, eu só preciso trabalhar.
E aí ela pegou e falou assim, não, então vamos conversar. E a gente sentou e conversou e ela me ofereceu um valor pelos primeiros 3 meses e depois foi aumentando. E eu fiquei trabalhando com ela 3 anos, mais ou menos. Aí eu trabalhava, uma época eu trabalhei dentro da casa dela, do ateliê dela, ela tem uma parte separada de ateliê na frente da casa dela. E uma época eu tive trabalhando lá, mas a Giovana era muito bebezinha ainda, e aí houve época de Copa, e não tinha como... tem mais de 6 anos, porque não foi nessa última Copa não, foi na outra. E aí ela não tinha como ir pra escola, porque tinha que ir embora mais cedo, e não podia ficar sozinha, e minha mãe trabalhava. E a Isabel mora numa ponta da cidade e eu moro na outra. Literalmente, são extremos mesmo da cidade. Da minha casa na casa dela de moto, sem trânsito, é uns 15 minutos, mais ou menos. É muitos quilômetros. E aí eu fiquei com ela esse tempo e aí comecei a trabalhar em casa. Ela começou a levar o material para minha casa e eu fazia em casa, eu morava com a minha mãe na época e ela buscava pronto. Então eu trabalhava na minha casa, fazia o horário e ela me pagava salário fixo. E assim a gente ficou 1 ano e pouco. E aí ela falou, não, eu quero que você volte pro ateliê, quero que você venha trabalhar aqui, que vai ficar mais fácil, não ter que ficar carregando esse monte de coisa, tem um monte de material que tá parado aqui que você pode usar e não sei o que. Aí eu voltei a trabalhar lá, porque a Giovana já tava maiorzinha, já tava mais fácil com ela e eu voltei pro ateliê dela. E aí eu trabalhei mais 1 ano junto com ela, e aí ela começou a trabalhar com os bolos e tal, e aí eu fazia. Ela pegava as encomendas e eu fazia. Tinha um salário fixo e tudo que ela pegava eu fazia dentro do meu horário de trabalho. E aí ela trabalhava na prefeitura, que ela dava esses cursos, e aí trocou o prefeito, ela perdeu o emprego, e aí ela falou, agora eu não posso te pagar, eu não tenho como assumir um compromisso, eu não posso te garantir que eu vou dar conta de pagar seu salário todo mês, porque tem mês que eu ultrapasso o valor que você recebe, mas tem mês que eu não consigo ganhar com o biscoito que você produz. Então, a gente vai ter que trabalhar de uma outra forma. Como a gente pode fazer? A gente pode fazer um terceirizado. Agora, você compra o seu material, põe preço nas suas peças e eu compro as suas peças. E aí, eu voltei para minha casa e comecei a produzir para mim. E aí, foi onde eu comecei a investir no meu material. Quando eu realmente fui trabalhar pra mim, na minha casa, com as minhas coisas, eu tinha esse porcelanato que eu uso hoje, que é esse aqui que eu faço o vídeo maior, que eu pedi ele pra um rapaz. Não, nem era esse, era um branco, ele quebrou. Mas era do mesmo tamanho, mesma coisa, só que deu uma trincada e quebrou. Eu tinha o porcelanato, cano PVC e algumas estecas que eu tinha comprado há muitos anos atrás. E aí eu tinha que comprar coisas. Aí eu comecei a comprar massa, comprar cortador, comprar molde, comprar... Fui investindo, mas eu comecei do zero com 3 anos de serviço. Foi algo assim bem complicadérrimo. Então foi um ano bem difícil. E ainda mais sem o salário que ela me pagava, mas aí ela começou a pedir coisas pra mim do mesmo jeito. Ela fazia encomenda lá, eu colocava preço nas minhas peças e ela comprava. E aí, nesse meio tempo, na hora que dá uma paralisada, um dia uma moça que monta festa aqui na cidade me pediu pra fazer umas pecinhas pra neta dela e me pediu pra levar na casa de uma outra moça, que por acaso é a Fernanda, que é filha da América, que foi a mulher que me ensinou a fazer as peças. E aí ela pegou e viu as coisas que eu fazia e falou assim pra mim, eu trabalho com personalizado e eu preciso muito de umas peças, você não quer fazer umas pra mim? E aí eu comecei a fazer peças pra ela também. E aí o serviço foi começando a aparecer. E aí desde então eu trabalho pra mim, eu, Andréia, sou dona do meu próprio negócio, mas eu presto serviço para Fernanda, para Angélica, que é a irmã da Fernanda. A Angélica trabalha com a mesma linha de personalizado, só que ela mora numa outra cidade e a Fernanda mora aqui. Às vezes elas trocam serviço, às vezes a Angélica consegue pegar serviço aqui, ela manda fazer aqui as peças de biscuit e manda os personalizados prontos para cá, a Fernanda só cola e entrega para cliente. Do mesmo jeito que a Fernanda às vezes faz para a Angélica fora daqui.
e a Isabel. Então eu fiquei trabalhando com as duas irmãs, com a Isabel, e às vezes uma decoradora ou outra vem me procurar. E há um ano atrás, um ano e meio atrás, eu comecei a trabalhar com uma outra decoradora que se chama Rayane, e essa não trabalha com nada de personalizado. A Fernanda faz aquelas caixinhas personalizadas, convite, caixa bala, tudo, tudo, tudo. A Angélica também, e a Isabel também. A Isabel trabalha com gesso personalizado, com imagens, imagens sacras, caixa de batismo, caixa de batizado, caixa de padrinho, de madrinha, caixa de MDF decorada. Ela faz uns trabalhos lindos, além de fazer pintura em gesso e metal e outras coisas, e caixa, e ela faz muitas coisas. A Isabel tem um leque muito grande de coisas com que ela trabalha. E aí, quando foi pôr no meio do bolo, ela viu que o biscoito não estava dando muita renda para ela, ela preferiu terceirizar. E hoje o foco já não é mais o biscuit para ela. A fonte de renda dela hoje em dia são as peças sacras, que ela pinta e ela faz decoração, decopagem, faz várias coisas. Eu vou deixar o canal dela aqui, tem alguns vídeos dela aqui, ela é patrocinada pela Silverbright. E ela faz demonstração também no canal da Silverbright. E a Fernanda trabalha só com caixa personalizada. Ela faz caixa cenário, caixa bala, papel decorado, convite. E ela também tá fazendo decoração de festa nos finais de semana. Não preciso nem dizer que não é publicidade que eu tô fazendo, porque elas moram aqui na minha cidade e o povo da minha cidade não me conhece. Não sabe que eu tenho canal e nem que eu divulgo coisas aqui. E a irmã dela, eu sei que tem um salão de festa lá na cidade dela e também trabalha com essas mesmas coisas que a Fernanda faz. Elas trabalham com silhuete, com recorte de papel, essas coisas bem fofinhas. E os meus apliques, as minhas peças em biscuit são usadas pelas três para decorar as caixas que elas mesmas produzem em A1. Então elas entram em contato comigo e falam assim, olha, fazer festa de fazendinha. Eu preciso de 3 menininhas, 4 vaquinhas, 2 boizinhos e 3 patinhos. E aí escolhe a cor. Então eu quero que você faça nessas cores aqui. Manda as cartelas pra mim, manda as cores que elas querem, o tamanho eu produzo e entrego pra elas e elas montam pra lá. Também trabalho pra mim por minha conta. Pego encomendas pra mim também, fazendo lembranças. Esses apliques, do mesmo jeito que eu faço para elas, eu faço para clientes. Às vezes as clientes não querem uma caixa montada porque fica caro. Então ela me procura e faz só o aplique e aí ela mesma monta para lá na caixinha dela, no tubete, no que ela achar melhor. Ou então se for para colocar em alguma coisa, numa base, aí elas já trazem tudo, eu só termino de fazer, passo uma colinha e elas levam, embalam pra lá e eu não faço mais nada. Minha responsabilidade mesmo são só os apliques. Em algumas eventuais encomendas, eu faço também a personalização das caixas com fita e pedrinha, essas coisas assim, mas é muito raro. E os casais de noivo, topo de bolo e vela. E ultimamente eu tenho entrado em contato com algumas boleiras e eu tenho entregado algumas velas com preço mais em conta para elas, porque a única pessoa que fazia vela sem ser eu aqui na cidade, fora as concorrentes, era a Isabel. A Isabel parou de mexer com essa parte, então eu já saí oferecendo meu serviço para elas, porque sei que quando forem procurar a Isabel, não vão encontrar lá e às vezes não conseguem nem encontrar contato dela e quem faça, então eu já ofereço direto para as boleiras e as boleiras indicam o meu serviço. Faço até troca com algumas delas para poder dar uma melhor divulgação. Então, hoje eu tenho três boleiras que estão em contato comigo. Na verdade, uma que faz doce e 2 que fazem bolo. Estão mais ou menos nesse negócio comigo das velas. É uma vela mais simples, que é no estilo dessa daqui, só com um nomezinho, que eu vendo bem mais barato do que eu vendo aqui. Tenho a Rayane, que eu faço bolos pra ela, os bolos igual aquele bolo preto que eu tenho aqui no canal, que vocês viram. Não ensinei a fazer o bolo, tá, gente? O bolo que eu mostrei na rotina, o preto, eu fiz pra Rayane. É dela, ela comprou e fica com ela. Ela
ela compra as bases, eu encapo e ela usa para aluguel dela. E eu tenho os meus bolos. A Isabel também tem bolo fake de venda e eu faço apliques às vezes para colocar nos bolos dela. Tipo algumas bonequinhas que eu mostrei alguns vídeos aí da rotina, com bonequinhas algumas bonequinhas como da chuva de bênção, da chuva de amor, os jogadores, eu fiz para que ela colocasse em bolos dela. E aí então ela entra em contato comigo, pede alguma coisa, eu faço, produzo, levo para ela e ela decora os bolos, porque para ela é mais fácil, mais rápido, e eu fico feliz porque eu ganho dinheiro. Então hoje em dia eu tenho um leque de trabalho assim bem amplo com várias pessoas. E eu trabalho para mim e para essas outras pessoas, o que me rende uma boa divulgação. As pessoas já estão me conhecendo bastante. E desde que eu saí da Isabel até hoje já se passaram quase 3 anos que eu estou por minha conta e trabalhando para mim. Mas apenas de um ano e meio para cá que eu comecei a investir nas minhas coisas e investir bem no meu trabalho e no meu espaço de trabalho para poder ter um melhor retorno. Bom, mas esse é assunto para um outro vídeo, que eu não vou falar aqui, porque senão vai ficar muito grande, esse vídeo já ficou bem extenso. Mas o que eu quero falar para vocês a respeito de começar e investir no seu próprio trabalho e no seu próprio negócio, é assim, não tem fórmula mágica. Você não vai enriquecer do dia para a noite, você não vai poder descansar quando você quer, você não vai ter cliente do nada, e nada vai vir na sua mão de mão beijada. Mas se você trabalhar, se esforçar e quiser realmente, eu tenho toda a certeza do mundo que você vai conseguir. Porque quem trabalha é merecedor do seu salário. E se você se esforça para conseguir o que você quer, e você quer o que você quer de coração, com um desejo mais profundo da sua alma, não há nada que te impeça de conseguir, de prosseguir e de ter o que você tanto sonha. Só não desista do que você vai achar pela frente. Você vai achar pessoas boas, você vai achar pessoas ruins, você vai achar familiares seus que vão achar seu trabalho lindo. E também vão achar pessoas que vão dizer que seu trabalho é uma coisa feia e que você deveria parar porque isso não dá dinheiro. Você vai ouvir da boca de pessoas que estão perto de você dizendo assim: você tem que gostar do que dá dinheiro. E isso aí não dá dinheiro. E é uma mentira. Se você quer vencer e quer crescer, você pode vencer vendendo água no sinal. Você pode falhar sendo presidente de uma multinacional. O que vai fazer diferença é o seu esforço conforme você vai investir na sua carreira, no seu trabalho e o quanto você quer isso. Sonhe, projete, cresça, prospere. Lute pelo que você quer. Não deixe as pessoas pisarem nos seus sonhos. Seus sonhos são seus. E se eles estão dentro de você, é porque um dia eles nasceram primeiro no coração de Deus. Então não deixe o seu talento morrer. Não deixe a sua vontade, sua força de vontade morrer só porque alguém disse que não vai dar certo. Essa pessoa tentou? Se essa pessoa tentou e fracassou, quem fracassou foi ela. O resultado é diferente. O mesmo bolo o bolo que você faz não é o mesmo bolo que eu faço. A sua receita não serve para mim, porque a minha receita é minha. Foi Deus que me deu, foi Deus que me constituiu. Do mesmo jeito que o seu sonho foi Deus que te deu e foi Deus que te constituiu. Então, bora para frente, pensa bem, seja forte, esteja firme com Cristo, porque eu tenho certeza que seu sonho vai crescer imensamente, que você vai ser reconhecido sim. Basta você querer. Não deixe ninguém pisar no que você tem. Não deixe ninguém roubar o que você tem. O que nós mais temos são pessoas que roubam, que nos roubam, que roubam os nossos sonhos, que roubam nossas metas, que roubam os nossos desejos, que roubam tudo que a gente tem. Sabe por quê? Porque elas estão tão frustradas dentro de si que a única coisa que elas conseguem fazer é destruir quem está crescendo. Tape os seus olhos e os seus ouvidos. Conte os seus projetos para Deus. Não conte para mais ninguém e deixa que Ele os realize. Seja um com Ele, deixa Ele ser um com você. Seja empreendedor, seja um visionário e acredite. O meu pastor contava uma história de 2 vendedores que um dia chegaram lá no meio da África, numa cidadezinha, e eles vendiam chinelo de dedo. E aí quando chegaram lá,
Um deles olhou e ligou pro patrão e falou assim: pode cancelar o projeto de montar essa fábrica aqui, porque aqui ninguém usa chinelo, ninguém gosta de chinelo, todo mundo anda descalço e nós vamos falir. Isso aqui não adianta nem se abrir aqui, porque ninguém usa, ninguém nem vai querer. Ao contrário dele, o outro ligou pro patrão e falou assim: dobra a produção, vamos construir o mais rápido possível e já manda algumas pra gente vender, porque o povo aqui ninguém tem. Seja novidade. Seja novidade, não seja só mais um. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado na sua vida, que ele possa te entusiasmar a crescer, a vencer e a multiplicar os seus sonhos imensamente. Porque o meu maior desejo não é te ver chorando, é te ver sorrindo, é te ver vencendo como eu venci. Porque assim eu sei que o meu trabalho foi bem feito, de te incentivar e te ajudar a crescer. Eu espero você no nosso próximo vídeo, onde eu vou contar a história de como foi que eu planejei o meu espaço e como foi que eu comecei a tornar o meu sonho em realidade. Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus e até mais!